comemoração. A mesa vai proclamar o resultado. Aí, só um minutinho. Eu tenho que apertar aqui 2 vezes? Só um minutinho. Apertar 2 vezes o encerramento. Encerramento. Uma. Toda essa comemoração que vocês escutam neste momento é porque o deputado Arthur Lira foi eleito em primeiro turno presidente da Câmara dos Deputados para este ano e para o ano que vem. 302 votos, muitas comemorações aqui. O deputado Baleia Rossi, só para a gente trazer informação, 145 votos. Isso, o deputado Arthur Lira, 302 votos, deputado Baleia Rossi, 145, deputada Luísa Erundina, 16, deputado Marcel Van Hatten, 13, deputado Kim Kataguiri, 2, deputado André Janones, 3 e deputado General Peternelli, 1. Dois deputados votaram em branco. Neste momento, a gente lembra que o processo é o seguinte, gente. Primeiro é declarado o resultado da presidência da Câmara dos Deputados, o novo presidente toma posse e ele que proclama o resultado dos outros cargos da mesa diretora. Neste momento, os deputados estão todos aglomerados no meio do plenário Ulisses Guimarães. Os que estavam torcendo pelo deputado Arthur Lira estão comemorando muito, e o deputado Arthur Lira se dirige à mesa diretora para então se investir do cargo e anunciar então o resultado dos demais cargos. O deputado Rodrigo Maia já então passa a presidência a Arthur Lira, do PP, que foi eleito presidente da Câmara com 302 votos, eleito no primeiro turno. Lembrando, Dini, que se fossem os 513 deputados votados, mesmo votando, né, os 513, mesmo assim ele teria alcançado mais que aqueles 257. Exato, mesmo que todos os deputados estivessem presentes, né, ele seria eleito no primeiro turno, já que ele obteve mais do que a maioria absoluta, ou seja, mais que 257 deputados. Foram 505 deputados votando, lembrando que o bloco do deputado Arthur Lira tem 236. Para o biênio 2021-2023. O ilustre deputado Arthur Lira, a quem convido para assumir a presidência e proceder à apuração dos votos dos demais membros da mesa. Desejo ao presidente Arthur Lira toda a sorte do mundo e que realize um grande trabalho à frente da Câmara dos Deputados. Você que nos ouve pela rádio, o deputado Arthur Lira cumprimenta Rodrigo Maia, ele agora vai para assumir então, portanto, a presidência da Câmara e proclamar os outros resultados. Ele que é acompanhado de vários correligionários, deputados que apoiaram, lembrando que o bloco do deputado Arthur Lira tem 236 e ele conseguiu, portanto, 302 votos, eleito em primeiro turno presidente da Câmara. Ele recebe as orientações do secretário da mesa, o Leonardo Barbosa, que dá as orientações para o prosseguimento dos trabalhos. Soraya Santos, que é a primeira secretária, cumprimentando também Arthur Lira. Do lado direito dele, você que nos acompanha, tem o primeiro vice-presidente da Câmara, que é o Marcos Pereira. Já a gente vai saber quem será o novo. Meus amigos, minhas amigas deputados e deputadas, companheiros e companheiras da Câmara, a Casa da Democracia, minhas irmãs e irmãos brasileiros de todo o país. Sei o peso e a dimensão da responsabilidade que Vossas Excelências acabam de me delegar ao me elegerem para presidir esta casa pelos próximos 2 anos. Quero, antes de tudo, agradecer e assumir o compromisso de corresponder com minha mais absoluta dedicação, humildade e determinação à confiança que me foi conferida. Como já notaram, fiz questão de iniciar esta minha jornada
com um gesto simbólico. Eu estou aqui de pé, depois de eleito, ao lado desta cadeira, do presidente ainda vazia, fazendo este discurso de posse de pé, em homenagem a todos os presentes, de todos os partidos, aos que votaram e aos que não votaram em mim. É um gesto de respeito a este plenário, o verdadeiro e único presidente da Câmara, o plenário, composto por outros 512 senhores e senhoras deputados. Prometo respeitar como presidente as forças vivas dessa Casa Legislativa, o colegiado, os colegiados, a proporcionalidade e o plenário da Câmara. Como instituição, deve ser a voz de todos e não a voz de um. Perfilo-me aqui ao lado do símbolo da presidência da Câmara, também para destacar que eu não me confundo com esta cadeira e jamais irei me confundir. Sou um deputado igual a todos. Não sou e nem serei a cadeira que irei ocupar temporariamente nesta legislatura. Tenho consciência do que sou. Estarei presidente. Toda glória é efêmera. E na vida pública, o essencial não são as pompas, mas o que deixamos como legado. Quero servir ao meu país, a esta instituição, ao povo brasileiro, com a minha melhor dedicação, sobretudo neste momento de enorme angústia e de grande aflição. A política tem uma dívida com o povo brasileiro. Temos uma grande chance juntos, todos, de todas as tendências acima das diferenças, de estabelecermos o que chamo de pauta emergencial e mostrarmos que as instituições políticas, o Estado, o povo abandonado no momento de sua maior vulnerabilidade. Tenho certeza que esta Casa encontrará pontos mínimos comuns para, juntamente com os demais poderes, ajudar o povo brasileiro a enfrentar os traumas e as dores da pandemia. Peço um momento de silêncio em respeito a todas as vidas ceifadas pela Covid-19 no Brasil e em respeito às suas famílias. Minhas senhoras e meus senhores, aqui deste ponto de visão, é possível observar a arquitetura deste plenário. Como sabemos, a democracia é uma construção política e seu epicentro é a Câmara dos Deputados. Mas a Câmara também é uma construção física e seus elementos arquitetônicos são cheios de significados e simbolismos. Vejo à minha frente um grande corredor no centro do plenário. Há no centro como se fosse uma grande coluna vertebral que interligam as fileiras de forma de vértebras da esquerda e da direita. O corredor do centro, as fileiras da direita e da esquerda, em todas as suas extensões até seus extremos, constituem a espinha dorsal da democracia. A Câmara é, e sempre foi, a espinha dorsal do regime democrático. Aqui ao lado, a cadeira da presidência está postada bem ao centro da mesa. É para nos lembrar que a presidência deve ter neutralidade, deve ser equidistante. A cadeira é giratória para que seu ocupante seja capaz de olhar para o centro, para a direita e para a esquerda. Tem de olhar e ouvir todos os lados. Há duas tribunas, uma à esquerda e outra à direita. Ambas as tribunas estão à mesma altura e devem ser vistas com o mesmo distanciamento e ouvidas com a mesma proximidade. A própria mesa diretora, como destaquei no discurso anterior, define bem o caráter coletivo e não individualista que deve inspirar a presidência. Não há um trono no plenário, não há. Portanto, um soberano. O presidente não tem uma mesa individual. O presidente trabalha ao lado dos demais membros da mesa. A arquitetura desta casa é clara,
A arquitetura é clara. Tudo aqui deve ser coletivo. A direção deve ser coletiva. O serviço do plenário, que é o coletivo por natureza. Não nos esqueçamos de um recado que os idealizadores desse espaço deixaram para nós e para todos que venham ocupá-lo um dia. A mesa diretora está pouco acima do plenário, assim como as tribunas, onde os deputados e deputadas exercem o seu mais sagrado ofício, o de livre manifestação democrática, de pensamento e de debate. Mas acima do plenário e da mesa, bem acima, muito acima, em termos de escala, estão as galerias dessa casa, a representação simbólica do povo, a vontade popular. Ela está acima de todos nós na democracia, pois todo poder manda do povo e em seu nome deve ser exercido. Minhas senhoras e meus senhores, o país vive um momento em que exigirá de todos nós o melhor que tivermos para dar e contribuir. O país atravessa a mais cruel, devastadora e feroz pandemia do último século. O povo sofre com seus efeitos e mais do que nunca precisa que os poderes da República atuem com harmonia e responsabilidade, sem abrir mão de sua independência, pois a democracia é um mosaico em que todos os contrastes produzem, ao final, um resultado manifestado, como é a nossa sociedade. Precisamos urgentemente amparar os brasileiros que estão em estado de desespero econômico por causa da Covid-19. E temos que examinar como fortalecer nossa rede de proteção social. Temos de vacinar o nosso povo. Temos de buscar o equilíbrio de nossas contas públicas, de dialogar com a sociedade e o mercado de forma transparente, para que haja uma compreensão do que é possível e não é possível fazer e daquilo que de forma previsível, como sempre falamos por onde andamos, pode ser pactuado ou não. Irei propor ao novo presidente do Senado, neste caso já eleito também, o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, a quem parabenizo pela eleição na tarde de hoje. Uma ideia geral, que chamo de pauta emergencial. Vejam bem, pauta emergencial, para encaminharmos os temas urgentes que exigem decisões imediatas, o que fará parte dessa pauta. Não serei eu que irei dizer, seremos nós. Todos nós. Todas as instâncias desta casa, o colégio de líderes, as bancadas, respeitando a proporcionalidade, e iremos travar este debate com os demais poderes de forma transparente e coletiva, sempre de forma coletiva. Temos de avançar nas agendas de reformas do Brasil, reformas que, posso dizer, vêm sendo tentadas por sucessivos governos, de diferentes orientações, mas no contexto atual e no alarmante quadro fiscal em que nos encontramos, são mais urgentes do que nunca. Qual reforma fazer? Em que profundidade? Em que prioridade? Esta não é uma resposta que cabe ao presidente da Câmara. Esta é uma pergunta que o presidente da Câmara deve fazer a todas as senhoras e os senhores parlamentares, ao governo, aos setores da sociedade civil, aos sindicatos, aos setores produtivos do mercado, só para então obter uma resposta e dar à sociedade. O que eu não terei em relação a ninguém é qualquer tipo de preconceito. Diálogo, preconceito e solução são variáveis que não produzem nenhum resultado se colocadas na mesma equação. Eu sou uma pessoa que buscará o diálogo e as soluções. É nessa equação que eu acredito. Eu, pessoalmente, tenho as minhas opiniões, mas como presidente da Câmara, minha opinião deve se refletir à da maioria desta casa. Nosso regimento é tão sagaz sobre a neutralidade que deve guardar o ocupante desta cadeira, que define, como também já destaquei, que não é o único deputado que não vota,
é justamente o presidente. Ele coordena os trabalhos, ele se esforça na construção dos consensos, ele escuta, compartilha, interfere nos debates, pontua, mas determina o regimento. Quando um deputado assume o mais alto posto dessa casa, ele automaticamente renuncia ao direito de ter posições, o direito do voto. A neutralidade deve marcar o exercício da presidência, o respeito aos ritos, à maioria, à minoria e a cada um. Durante a campanha, disse inúmeras vezes que tínhamos que deixar de ser a Câmara do eu e sermos a Câmara do nós. Isso não é mero artifício retórico, é um impositivo da institucionalidade e uma necessidade do nosso tempo. A Câmara do eu é uma alegoria que eu usei para descrever o excesso de concentração de poder nas mãos do presidente. Isso não é ruim apenas porque distorce o princípio da coletividade e colegialidade de uma casa legislativa. É ruim, sobretudo em momentos de crise, porque emite um sinal de falta de previsibilidade para o país, para os mercados, para a sociedade e para o mundo. Quanto mais prezarmos os ritos, dando voz a cada deputado, como destaquei como mote de minha campanha, estaremos tornando o processo de decisão mais participativo, mais democrático e, portanto, mais transparente, e menos sujeitos a imprevisibilidades. Dos personalismos, dar voz aos deputados não é uma concessão, um autocontrole, uma autocontenção, porque esta casa quem deve falar e o presidente deve dizer apenas o que a maioria desta casa pensa, e não apenas o que ele pensa. Quero agradecer, para encerrar, ao deputado Baleia Rossi, meu amigo talentoso e habilidoso líder, presidente nacional de um partido como o MDB. O deputado Baleia ajudou com sua candidatura ao debate democrático. Eu gostaria de agradecer ao deputado Baleia Rossi. Fim da disputa, todos somos nós representantes de um só povo, o povo brasileiro. Quero também registrar a gestão do deputado Rodrigo Maia. A história irá julgar o seu legado. Presidente Rodrigo, nenhuma diferença ou discordância de nossa parte nunca será maior do que nossos pontos que nos unem e nossas convergências em torno daquilo que todos desejamos para um Brasil mais justo e melhor para a nossa gente. Deputadas e deputados, amigas e amigos, brasileiras e brasileiros, venho de um estado pequeno, do Nordeste, a minha querida Alagoas, terra de gente guerreira, trabalhadora, decente, humilde e que nunca perde a esperança num futuro melhor. Quero agradecer a Alagoas e ao meu povo por tudo que me ensinou, por tudo que sua generosidade e sua sabedoria me ofereceram. Chego aqui como um nordestino, Vice Maria, cadê ela? Que nunca esqueceu as suas origens e tem compromisso em deixar um Brasil melhor do que o encontrou, mais desenvolvido e mais humanizado. Chego aqui para sentar nesta cadeira pela primeira vez e para, enquanto nela estiver, continuar sendo a mesma pessoa que serei quando sair daqui e voltar a ser com muita honra um dos 513 deputados da Casa mais democrática do Brasil. Muito obrigado. Deputado Arthur Lira, então, presidente da Câmara eleito, ele que tem do lado esquerdo o pai, que também foi deputado, o senador Benedito de Lira.
Você que está nos acompanhando pela rádio, pela TV Câmara, também pela internet, no nosso aplicativo Câmara ao vivo. Então ele acabou de fazer um discurso bastante aplaudido e agora dá sequência ao trabalho de apuração do resultado ou dos resultados para os outros cargos da mesa diretora da Câmara. E de fato ele sentou, né? Por isso que ele está sendo bastante aplaudido, porque ele citou isso no discurso dele, né? Que estava fazendo um discurso de pé e agora ele de fato sentou na cadeira de presidente da Câmara para proclamar o resultado dos demais cargos da mesa diretora, que também já foram contabilizados os votos, né? Os deputados votam em todos os cargos ao mesmo tempo. Lembrando que tem uma sequência, né, Dini, para apuração, né? Começa pelo primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e assim por diante. Ele ainda está se familiarizando com os papéis ali da mesa da mesa diretora do plenário, sendo orientado pelo secretário-geral da mesa, o Leonardo Barbosa, e diversos deputados, né, atrás da mesa e também ali embaixo no vão do plenário, atentamente esperando a proclamação do resultado dos demais cargos da mesa diretora. Lembrando que agora vamos ouvir o novo presidente. Senhores e senhores deputadas e deputados, muito me honra estar nessa cadeira, poder delegado por todos os senhores e senhoras. E antes de prosseguirmos com o rito dessa sessão preparatória da eleição da mesa, eu tenho muita sensibilidade, talvez até tristeza, mas não posso me furtar, em hipótese alguma, a permitir que tudo que nós tratamos, tudo que nós dissemos, tudo que nós pregamos, não seja cumprido a partir de hoje nessa casa. Todas as decisões serão coletivas. E eu queria ler um ato da presidência da Câmara como primeira decisão, e passo a ler para todos os senhores com muita atenção, já pedindo previamente desculpas, mas não me furtarei a fazê-lo. A presidência da Câmara dos Deputados, no uso da prerrogativa que lhe é concedida pelo artigo 17, 6, alíneas P e G, combinados com os artigos 7º, 1 e 8º, todos do regimento interno da Câmara dos Deputados, e, considerando que o então presidente da Câmara dos Deputados reconheceu de forma monocrática a formação do bloco PT, MDB, PSDB, PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede, apesar da evidente intempestividade de sua criação, conforme os prazos previstos no artigo e ofício circular número 1 de 2021, SGM, considerando ainda que a aludida decisão contaminou de forma insanável diversos outros atos do presente pleito, que lhes são sucedâneos, entre os quais destacam-se o cálculo da proporcionalidade partidária entre blocos parlamentares e partidos. 2. A escolha dos cargos da mesa diretora a cada agremiação faz jus pelo princípio da proporcionalidade partidária. 3. E ainda as próprias candidaturas aos cargos da mesa que são escolhidos de forma proporcional. Considerando o não acolhimento do ex-presidente às questões de ordem suscitadas no início da presente sessão preparatória, cujos recursos foram apresentados e estão pendentes de apreciação da CCJC, que visaram corrigir os vícios identificados de modo tempestivo, considerando que, nesse momento, apenas o cargo de presidente foi apurado, cargo este excluído, de fato, da proporcionalidade partidária em virtude de mutação regimental em efetividade desde 93, permitindo a candidatura de qualquer deputada ou deputado à presidência da Casa,
e que nenhuma candidatura apresentada a este cargo foi indeferida ou negativamente afetada pelos equívocos narrados. Considerando que ainda não é conhecida a vontade deste soberano plenário quanto à parte equivocada do presente pleito, relativas aos demais cargos da mesa diretora afetados pela proporcionalidade, decide esta presidência tornar sem efeito a decisão que deferiu o registro do bloco PT, MDB, PSDB, PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede, apesar da sua intempestividade, gerando nulidade insanável para as eleições aos cargos da mesa diretora sujeita ao cálculo da proporcionalidade partidária. Determinar a Secretaria-Geral da Mesa o cálculo da proporcionalidade partidária entre blocos e partidos, com a desconsideração do aludido bloco intempestivo e a consideração da situação vigente às 12 horas de 1º de fevereiro de 2021, conforme o prazo amplamente pelo ofício circular número 1/2021 SGM. Item 3. Desconsiderar a escolha de cargos efetuada na reunião de líderes realizada às 14 horas e 45 minutos de 1º de fevereiro de 21 e determinar nova escolha para os cargos ainda não eleitos até às 11 horas de 2 de fevereiro de 2021, bem como desconsiderar as candidaturas registradas para esses cargos, determinando novo prazo de registro de candidatura até às 13 horas de 2 de fevereiro de 2021. Quarto, convocar para 2 de fevereiro de 2021 às 16 horas, portanto amanhã, realização de sessão preparatória destinada à conclusão do processo eletivo dos cargos da mesa diretora para o 2º biênio da 56ª legislatura, devolvendo desta forma a dignidade, o respeito ao regimento, em suma, a soberania ao órgão máximo dessa casa, o plenário de representantes do povo brasileiro. Arthur Lira, presidente. Declaro encerrada a sessão. Portanto, termina a sessão antes que os cargos que ainda restavam para ser apurados sejam apurados, né? Porque como o presidente tomou como decisão inicial do mandato dele, foram cancelados os blocos, ou o bloco que tinha o MDB, PT, PSB, PSDB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, Rede e PV, por causa do registro fora daquele prazo de meio-dia, que era o prazo máximo que os partidos poderiam, portanto, aderir a bloco e registrar isso na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. Portanto, Dini Moraes aí fica para o final, para a definição dos restantes cargos da mesa, amanhã, numa decisão que é a primeira do presidente eleito da Câmara dos Deputados para os próximos 2 anos, Arthur Lira. Terminou de uma forma surpreendente, né, a nossa transmissão do dia de hoje. Lembrando que, geralmente, essas sessões preparatórias são sessões que elegem todos os cargos da mesa diretora para 2 anos, né? Então, o comum é o presidente tem o resultado proclamado, ele toma posse e anuncia o resultado dos demais cargos. No entanto, quem acompanhou o desenrolar das negociações e dos prazos ao longo do dia de hoje, verificou que realmente teve muita contradição e teve muita discordância a respeito da condução da própria eleição, né? Dos trâmites necessários pré-eleição, digamos assim. Então, entre essas discordâncias está a questão do prazo. Qual é esse prazo, né? O deputado Arthur Lira, novo presidente da Câmara, falou algumas vezes da questão intempestiva, ou seja, ele reclama que o
bloco PT, MDB, PSB, PSDB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede foi registrado fora do horário previsto. O argumento é de que o sistema interno da Câmara dos Deputados, o sistema eletrônico, o argumento usado por esse bloco, né, para ter perdido o horário, é de que esse sistema estaria fora do ar, estaria dando problema. Então os deputados alegaram que não conseguiram fazer o registro no horário necessário, mas que para isso fizeram um registro junto à Secretaria-Geral da Mesa, o que o presidente Rodrigo Maia aceitou, lembrando que ele, como presidente, é quem conduzia o processo. Houve protestos durante o dia de parlamentares que apoiavam o deputado Arthur Lira e acaba que agora, nesse momento, o deputado Arthur Lira, assim que toma posse como presidente da Câmara dos Deputados, torna-se invalidade, então, essa decisão anterior do presidente Rodrigo Maia. E aí a gente lembra que, regimentalmente, as regras do processo eleitoral são determinadas pelo presidente da Casa, são determinadas pelo presidente da Câmara dos Deputados. Então, como primeiro ato, o deputado Arthur Lira anulou a decisão do presidente Rodrigo Maia, passando então a eleição para os demais cargos da mesa diretora para amanhã, e aí com novos prazos, né, gente? Ele desconsiderou então todas as escolhas de cargo. E, Carlos, eu acho importante a gente falar com quem está acompanhando a gente ao vivo agora pela rádio, pela TV Câmara, pelo YouTube, pelo nosso aplicativo, pelas nossas mídias sociais, da importância desses cargos e por que essa decisão dele vai ter um impacto posterior. Essa formação do bloco é a que determina a escolha dos cargos na mesa. Então, com a retirada dos partidos do bloco, né, desfazendo esse bloco que apoiava Baleia Rossi, provavelmente a segunda escolha, na verdade a primeira escolha, né, não será feita pelo PT, por exemplo, que indicou, que indicou a deputada Marília Reis para ocupar o cargo de primeira secretária, ela que a gente até fez analogia, que você fez analogia de prefeita, né, da Câmara. Então, essa composição, né, de a primeira secretaria estar com o PT, a segunda secretaria está com o PSDB, a terceira secretaria com o PSL, isso pode mudar amanhã. Então vai ter um novo cálculo de proporcionalidade, o PT tem a maior bancada, mas o bloco que é liderado pelo presidente da Câmara, agora Arthur Lira, também vai fazer parte desse cálculo de proporcionalidade para as outras escolhas. Então pode ser que partidos que estejam nesse bloco, que são, nesse caso, PSL, aliás, exatamente, PSL, PP, PSD, PL, Republicanos, Podemos, PTB, Patriotas, PSC, PROS e Avante entrem também nesse cálculo da proporcionalidade dos outros cargos que ainda restam, e aí, dentro do próprio bloco, é que se busca um entendimento para ver quem é que será indicado para ocupar cada cargo que ainda resta da mesa diretora. Lembrando que dentro do bloco também pode haver eleições, pode haver candidaturas independentes, nesse caso avulsas, melhor dizendo. Exato, e nesse ato do presidente Arthur Lira, ele também anulou todos os registros de candidatura. Então, ele desconsiderou a escolha de cargos, feita com base no tamanho de cada bloco, certo? Ele desconsiderou todos os registros de candidaturas e convocou a Secretaria-Geral da Mesa, que é quem cuida dessa parte dos trâmites legislativos, para calcular novamente qual a proporcionalidade a que cada partido tem direito para fazer a escolha. Então, por exemplo, o maior bloco será provavelmente o que deu apoio a ele mesmo, né? Então, ele fará a primeira escolha. Então, provavelmente, esse bloco vai escolher ou a primeira vice-presidência, que é a que ocupa a vice-presidência do Congresso Nacional também, ou a primeira secretaria, que é a que cuida do orçamento da Câmara, que são os dois cargos, digamos, que têm a maior disputa aqui na Câmara dos Deputados, justamente porque são cargos com muito poder também, além da presidência da Câmara dos Deputados. Então, ele convocou o seguinte: amanhã, até às 11 horas, deve ser feita, então, a escolha dos cargos.
por cada bloco, certo? Isso, ou seja, então a Secretaria-Geral da Mesa deve fazer o cálculo antes de se divulgar para as lideranças partidárias. Até 13h será feito o registro das novas candidaturas que vão concorrer a esses cargos, conforme a proporcionalidade de cada partido, e a nova sessão para a eleição desses outros cargos da mesa diretora da Câmara dos Deputados irá acontecer amanhã às 16h. E você, exatamente. Né? É isso? Exatamente. Ó, tem, portanto, os cargos que faltam: primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários, além dos suplentes de secretário, que são 4 pessoas. Dino, acho que a gente pode chamar o Lincoln também, né, para trazer algumas informações para a gente aqui, né? Lincoln Macário, Olá, Carlos.